Bem-vindo a todos novamente na nossa mesa redonda. E eu quero encorajá-los a continuar a escrever perguntas. Agradeço àqueles que fizeram. Eu acredito que outros tenham perguntas também importantes, mas talvez na conversa e na interação um com o outro a gente acaba esquecendo de escrever essas perguntas. Não se esqueçam, elas são muito importantes e nós queremos respondê-las. Também encorajo a fazerem perguntas relacionadas ao tópico que o Max está abordando, que nós queremos fazer pelo menos uma mesa redonda relacionada ao santuário e eventos finais, que alguns possam ter alguma dúvida também. Então não vamos nos limitar somente ao tema de família. Então vamos nesse momento nos colocar de joelhos e pedir a bênção de Deus na programação. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez suplicar a Tua bênção sobre nós, para que o Senhor guie aqueles que irão participar de forma ativa e também possa estar abrindo a mente e o coração do Teu povo, para santificá-los, para prepará-los, para prestar serviço aceitável ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós temos ao nosso lado aqui o pastor Cody Francis, o irmão Mauro Canassali, e as perguntas são tanto para a criação de filhos, quanto também questões no casamento, e eu tenho aqui algumas perguntas relacionadas à igreja, a nossa relação com a igreja de Deus, ok? Eu vou começar com o Mauro, um tema bastante difícil para os pais hoje, pelo menos é o que eu tenho visto na maioria das famílias, é o uso da vara. É claro que quando nós falamos da vara, estamos falando da aplicação, da correção, né? Você está passando para um nível mais, vamos dizer assim, crítico, né? Ou até mesmo a correção física, bem colocado. Então, como fazer o uso da correção física, né? O uso da vara da forma correta? Existe algum método, existe alguma receita que abrange a maioria dos casos? Quais são os passos que os pais devem tomar para que ele não use a vara e não surta o efeito que Deus gostaria que surtisse? Você tem alguma dica para nos dar sobre isso? O uso da vara é o último recurso que deve ser usado. Criancinhas pequenas que não entendem, esse recurso tem que ser usado mais rapidamente. Você fala um não, você é enfático, se ela não entende, então você faz o corretivo físico. Obviamente, isso não é para machucar a criança, mas ela tem que entender que isso é desagradável, tem que ser, não é uma brincadeira. Você pode usar uma vara mesmo, que é indicado na palavra de Deus, mas você pode usar também um cinto, um chinelo, produz o mesmo efeito. Não é porque não tem uma vara no momento que você vai deixar de disciplinar, né? E lembrando que a criança é mais frágil, dependendo da idade, uma criança de 3 anos, você tem que tomar cuidado porque ela é frágilzinha, tem uma estrutura frágil, então tem que adequar a correção, a capacidade física da criança. A intenção não é machucar, a intenção é que ela entenda que aquilo é errado. Então produzir um pouquinho de dor não vai fazer mal, vai fazer muito bem. Os pais também têm que saber que tem que fazer isso com amor, não com raiva, com ira, com levantando a voz, mas com lágrimas nos olhos. Eu lembro que uma vez eu precisei disciplinar a Mariana. Ela bateu no meu rosto. E eu falei, isso não se faz, filha. Isso está errado. Não pode bater no papai. Então você precisa pedir desculpas agora. Aí ela falou, de culpa não. Agora, filha, você não entendeu. Você fez uma coisa muito feia e você precisa pedir desculpas para o papai. Isso quer dizer que você não vai fazer mais. Então você fala, desculpas, papai, e está tudo certo. E não repete mais. O que ela respondeu? Desculpa não. Desculpa não. A criança entende ou não entende? Entende. Ah, coitadinha, não entende. Entende? Muito bem. Aí eu preciso aplicar o corretivo.
E ela continuou, de culpa não. E eu fui aumentando a dose. E ela chorando e falando, de culpa não. Aí eu precisei baixar a roupinha dela para dar direto na bundinha. E a dose aumentou. E o que ela falou? De culpa não. E aí eu pensei, o que eu faço? Se eu paro agora, quem ganha? Ela. Senhor, me ajude a não passar o limite, mas também não afrouxar a disciplina. É uma luta, irmãos, entre o bem e o mal. Não dá para perder essa guerra com os filhos. E eu continuei aplicando o corretivo e chorando também. Até que em algum momento ela falou, de culpa. Aí eu entreguei para a mãe, e saí aplicando, porque eu já não aguentava mais. Mas é uma luta muito grande. É esse momento que está em jogo futuro. Se você desiste ali, a criança ganhou. E para você retomar é mais difícil. É bem mais difícil você retomar depois. É bom se lembrar que no que a gente usar a vara, eu acho que eu li no livro que o bom da gente usar a vara é que se a gente for bater com a mão serve para quê? Nossas mãos, né? Para dar carinho, afeto ao nosso filho. Então, eu li no livro que não seria bom nunca bater com a mão no filho. Olha, eu já ouvi muito esse comentário, que não deve usar a mão porque a mão se faz carinho, mas olha, eu já usei a mão, não é o melhor método, mas era o que eu tinha, a mão, era a minha mão, e foi a mão mesmo. Porque é o seguinte, o bater, o filho vai entender que é uma forma de amor. Se o filho entender que você está disciplinando ele por amor, não faz diferença você usar a mão. O problema da mão é que ela é bem pesada e às vezes ela pode machucar a criança, deslocar o osso, alguma coisa assim. Então o melhor é o cinto. Meu pai tinha atrás da porta da cozinha um cinto pendurado e uma plaquinha escrita, né? Nesta casa, quem não trabalha não come e quem tira menos de 8 apanha. O professor, uma vez, do meu irmão, foi lá em casa para perguntar que psicologia que meu pai usava com o meu irmão, que ele era tão bom aluno. Aí meu pai levou até a cozinha e falou, está aqui a psicologia, professora. Ela ficou espantada, né? O nome da cinta era psicologia. Então, meu pai usava de psicologia, resolveu um problema, não tem ninguém traumatizado, eu não fiquei traumatizado, meu irmão não ficou traumatizado, ninguém ficou revoltado, entendeu? Não tem ninguém com trauma. Agiu dentro do conhecimento dele e graças a Deus eu agradeço aqui meu pai e tudo por ter agido assim, porque criou filhos responsáveis, né? Mas ainda assim eu gostaria de, vamos dizer assim, tirar mais das experiências de pai que o senhor teve, mas a forma de aplicar, existe como se fosse um processo, um ritual, né? Tem que conversar antes, conversa depois, tem que orar, não tem que... Existe algo mais que você sim, pode acho que cada acrescentar? pai pode desenvolver isso aí. É bom explicar para o filho por que ele está apanhando. Aliás, você tem que explicar isso antes. As regras do jogo, elas acontecem antes. Que nem com a Mariana, ela não sabia. Eu não cheguei e falei, filha, você nunca pode bater no meu rosto. Eu não imaginei que ela fosse fazer isso. Mas depois que ela bateu, como foi a primeira vez, eu dei a chance dela entender e pedir desculpas. O problema já não era mais ter batido no rosto. O problema agora era se negar a pedir desculpa. Mas isso ela já sabia. Então foi combinado, olha filha, peço desculpas e está tudo resolvido. E ela falou, desculpa não. Então você tem que deixar as regras claras para os seus filhos. E também que vai ter consequências. E a consequência vai aumentando em dose e em frequência. Né? Não pode ser, olha, quando o seu pai chegar, ele vai te bater. Não. Por que quando o seu pai chegar? O filho não vai querer que o pai chegue em casa. Aconteceu na presença da mãe, a mãe aplica o corretivo. Aconteceu na presença do pai, o pai aplica o corretivo. Porque não é deixar para o pai, tudo para o pai. A mãe pode aplicar também o corretivo. Agora, se o pai está em casa, é melhor que ele faça. Né? Se o pai está junto ali, é melhor que o pai aplique o corretivo. Agora, o bater não precisa ser muito, irmãos. Não é a quantidade das varadas que vai resolver.
Aquilo, vou falar para você que bater é mais psicológico. A criança entendeu que doeu, 4, 5 varadas, tá bom. Entendeu? Não precisa mais do que isso. Né? Agora, fazer oração com a criança, depois pedir para que Deus lhe dê o arrependimento, que ela entenda que aquele foi um ato de amor dos pais, que aquilo dói dos pais também. Essa conversa precisa ter com a criança. Entende? Olha, filho, doeu mais em mim do que você. Papai não quer que isso se repita. Vamos orar para que Deus te ajude a você não cometer desobediência de novo. Você desagrada o papai, mas também desagrada a Deus que te ama. Então, essa conversa é importante. Vamos deixar as perguntas para nós colocarmos aqui na cestinha, da forma que nós combinamos ontem, mas deixa eu passar agora para... Só um complemento, é bom que o filho saiba por que ele está apanhando. Antes de bater, para você está apanhando por isso e por isso, e não deixar juntar, sabe, irmãos? Tem pai que fica deixando juntar coisas. O que a Bíblia fala? Não deixa só se pôr sobre sua ira. Tem que resolver no dia, se preferência quanto antes, porque a criança tem memória curta. Deixar para bater de noite uma coisa que ele fez de manhã, não aconteceu, você já resolve. Entende? Não deixar acumular, ficar acumulando. Agora, use os outros recursos anteriormente. A criança não quis comer uma coisa, já vai bater, não é assim. Eu recomendo que vocês leiam o livro Ouse Disciplinar. É um livro que fala sobre isso, não dá para contar todos os detalhes agora, mas é muito interessante. Ouse Disciplinar é um bom livro para ensinar. James Donson é o autor do livro. Gostaria de contribuir também. Discipline is something that is very hard but very necessary. A disciplina é algo que é muito difícil, mas é necessário. And I think there's several key points we have to remember whenever discipline is administered. E eu acho que existem alguns pontos que devem ser considerados quando a disciplina é aplicada. However it is administered. Entretanto, deve ser aplicada. The younger a child is, mais nova a criança é, the only thing they're going to understand is a spanking or something like that. a única coisa que ela vai compreender é quando ela apanha ou algo semelhante. The older a child becomes, Mais a criança cresce, the more they will understand other forms of discipline. mais ela vai compreender outras formas de disciplina sem ser apanhada. That's not saying that there might not need to be some physical discipline. Isso não significa que ela não possa apanhar em alguma ocasião, But that's a general principle. mas eu estou dando um princípio em geral. And the child through discipline, A criança, através da disciplina física, ou disciplina em geral, the child needs to come to the point a criança ela precisa chegar ao ponto of recognizing their wrong que ela reconhece que ela errou and yielding their will. e submeta a sua vontade. And that's the purpose of discipline. Este é o propósito da disciplina. So, and another point is, Um outro ponto é, if we say that there are se consequences, nós dissermos que haverá consequências, there needs to be those então consequences. as consequências devem acontecer. So if my daughters are complaining about the food at the Se table, as minhas filhas reclamam da comida na mesa, and we say, if you complain one more time, se você reclamar uma vez mais, se nós dissermos isso, you're going to have to leave the table. você vai ter que se retirar da mesa. If they complain one more E time, se eles reclamarem uma única vez mais, we have to follow through and they nós have to leave temos the table. que fazer o que falamos e retirá-los da mesa. Now, then once she says she's sorry and surrenders her will, E uma vez que ela pede desculpa e entrega a sua vontade, then we would allow her to come back. nós permitimos ela retornar. But not until then. Mas não até a esse ponto. Even if it means that they don't finish the meal. Mesmo que signifique que ela não termine a alimentação dela. My children's like a story that I tell about myself. Minhas filhas gostam de uma história que eu conto de mim mesmo. I was very stubborn. Eu era bem teimoso.
And my parents had a rule E meus pais tinham uma regra, that you have to eat your vegetables first. que tinha que comer as verduras primeiro. And for lunch, I didn't want to eat my carrots. Então, para o almoço, eu não queria comer as cenouras. Is it okay? E eles diziam, tudo bem, You don't eat? você não come. So I didn't eat. Então eu não comia. For supper time, Chegava na janta, I was hungry. eu estava com fome. My carrots were still there. E a cenoura ainda estava lá. I didn't eat. E eu não comia. By breakfast time, I was really hungry. E aí chegava o de jejum, eu estava faminto. My mother made my favorite breakfast. E aí a minha mãe fez o meu de jejum favorito. But my carrots were still there. Mas a cenoura estava lá. I still refused to eat E them. aí eu não comi. Finally, at lunchtime, Finalmente, na hora do almoço, I was so hungry I would eat any carrots. eu estava com tanta fome que eu comeria qualquer cenoura. I had to come to the point of surrender. E aí eu tive que chegar ao ponto de me entregar. And you cannot change the consequence until that point. E você não pode mudar a consequência até que chegue ao ponto da entrega. And every child is different. Toda criança é diferente. My first child, A minha primeira filha, it just took a little spank. ela, assim, bateu um pouquinho já resolve. She was finished. E acabou. That was all it took. Resolveu. My second child, A segunda, you could spank her hard você pode bater nela firme and she just look at you. e ela só olha para você. She wouldn't cry, Ela quer chorar, she wouldn't change. ela quer mudar. And so it takes more. You have to administer more discipline Então requer mais com ela, tem que aplicar disciplina mais com ela, until she comes to that point até que ela chegue a este ponto of surrender. da entrega. And that's what God wants to bring each of us to. E é o que Deus quer fazer com cada um de nós também, Is that point where we surrender to Him. que nós cheguemos àquele ponto que nós nos entreguemos a Ele. Deixa eu só contar uma ocorrência para ver como que o castigo pode ser diferente. Minha mãe falou assim, quando chega da escola, tira o uniforme. Assim que chega da escola, tira o uniforme. Aí eu cheguei da escola, não tirei o uniforme e fui brincar. Sujei o uniforme. Eu era vaidoso. O que a minha mãe disse assim? Amanhã você vai com o uniforme sujo para a escola. Porque você me desobedeceu. Ela falou, não mãe, por favor, bate em mim, mas não me deixe com o uniforme sujo. O que acontecia? Para mim, eu preferia apanhar, eu queria apanhar, mas não queria ir sujo para a escola. Ela falou, não vou lhe bater, você vai com o uniforme sujo. Por quê? Porque isso era o que mais me afetava, era isso que a minha mãe fez com que acontecesse. Então, irmãos, quando a gente fala de disciplina, o pai tem que ter sabedoria para ver o que é que vai causar no filho a maior impressão de que aquilo que ele fez é errado. Muitas vezes é a vara, outras vezes não. Que o Senhor dê sabedoria aos pais. Ok, muito bem. O que fazer quando a esposa não é crente? Ou o esposo não é crente? So if our spouse is an unbeliever, Se o nosso cônjuge é um descrente, then we have a special cross that we have to bear. então nós, como cristãos, temos uma cruz especial a carregar. Because it will make everything more difficult. Porque vai fazer tudo mais difícil. And that is why the Bible is very clear that we are not to marry unbelievers. E essa é a razão que Deus orienta para os solteiros não casar-se com descrentes. Ellen White describes it like this: O Espírito de Profecia descreve da seguinte maneira: a home where the shadows are never lifted. é um lar onde as sombras nunca se levantam. But if we have a spouse Mas se nós temos um cônjuge and we're married to an unbeliever, e estamos casados
com o descrente, our marriage vow is still the same. o voto matrimonial ainda é o mesmo. We are still committed to our spouse. Nós ainda estamos em compromisso com o nosso esposo, o cônjuge. Even though it will be more difficult. Mesmo que seja mais difícil o relacionamento. And the Bible gives different directions A Bíblia dá diferentes direções para nós, for both men and women tanto para homens e mulheres, if their spouse is an unbeliever. se o esposo ou a esposa é descrente. In 1 Peter chapter 3, No livro de 1 Pedro, capítulo 3, verse 1, no versículo 1, we have a very important principle. nós temos aqui um princípio extremamente importante. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands. Semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, That if any obey not the word, para que também, se alguns não obedecem à palavra, they also may without the word be won by the conversation of the wives. pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Here we find that we're supposed to win our spouse Aqui nós vemos que o nosso dever é ganhar o nosso cônjuge, without a word. sem palavras. The best way to win an unbelieving A spouse melhor forma de conquistar um cônjuge descrente is by our conduct. é através da nossa conduta. It will be more powerful than any words that can be spoken. Vai ser mais poderoso do que qualquer palavra que nós podemos falar. And wives especially, Principalmente as esposas, even though the spouse is an unbeliever, mesmo que o seu marido seja um descrente, the husband is still the head of the home. o marido ainda é o cabeça do lar. And wives have a special privilege E and duty a esposa tem deveres e privilégios especiais in submitting to their unbelieving husband em submeter-se ao seu esposo descrente, in everything that they conscientiously can. em tudo que ela possa, sem ferir a sua consciência. I had a church member Eu tinha uma membra de igreja who was a very strong lady, que era uma moça muito forte, o seu very, gênio. very wonderful lady. Ela era maravilhosa. But she was a nurse, Ela era enfermeira and she had a higher income than her husband. e ela ganhava mais financeiramente que o seu esposo. And her husband was not a believer. Seu esposo era descrente. Now, she had, and her husband, there were several things that her husband greatly disliked. E tinha muitas coisas que o esposo não gostava. One was that she paid tithe. Uma das coisas era que ela devolvia o dízimo. He would speak very bad against that. E ele falava muito mal sobre isso. But she had an obligation to God to pay Mas ela tinha uma obrigação com Deus em devolver o dízimo. tithe. On her income, Nas suas entradas financeiras, she can't force him to pay tithe on his income. ela não pode forçar ele pagar o dízimo das entradas financeiras dele. But she needed to be responsible to God for her income. Entretanto, ela é responsável para com Deus das suas finanças. So that was an area that she could not submit. Então, era uma área que ela não podia se submeter à reclamação do marido. But because she had a higher income, Mas porque ela tinha um salário mais alto que o esposo, she decided that she wanted to buy another house ela decidiu que iria comprar uma outra casa and rent their other house. e alugar aquela primeira casa. And there were lots of reasons. E tinha muitas razões It envolvidas, didn't work out well. mas não funcionou muito bem. And I was speaking with her husband after. E aí, depois da situação acontecida, eu conversei com seu esposo. And he was very bitter E ele estava magoado, because she did not
accept his counsel in that porque area. ela não aceitou os conselhos dele nessa área em particular. And that was a great disadvantage to her in trying to win her husband. E isso foi uma grande desvantagem para ela ao tentar ganhar o seu esposo para a fé. If she would have accepted her husband's leadership, Se ela tivesse aceitado it a would, liderança do seu esposo, it would have been better for their home teria sido melhor para o seu lar and would have had a greater likelihood of winning him to the truth. e teria sido mais provável que ela ganharia o seu esposo para a verdade. So when we have an unbelieving spouse, Então, quando nós temos um cônjuge descrente, there are several things that are very important. tem várias coisas que são importantes. One is Uma delas that we have a personal, strong connection with the Lord. é que nós tenhamos uma forte conexão com o Senhor. It will be harder, Vai ser mais difícil, but God will give us more grace. mas Deus promete conceder mais graça. Many times our spouse may try to get us to compromise our faith instead of strengthen our faith. Muitas vezes o nosso cônjuge quer que nós desviemos da nossa fé ao invés de nos ajudar a fortalecer. But God's grace is there. Mas a graça de Deus está disponível nesse momento. Number two, we need to obey God first. Número 2, precisamos obedecer a Deus primeiro. So let me give another example. Deixa eu dar um outro exemplo. My father is not a Christian. O meu pai, ele não é cristão. My mother and I were baptized together, Eu e a minha mãe nos batizamos juntos. but my father has never made a decision. Mas for the meu Lord. pai nunca tomou a decisão pelo Senhor. And when we first became Adventists, Quando nós primeiramente nos tornamos adventistas, my father would try to make it difficult. meu pai dificultava as coisas para nós. He would try to do things Ele tentava fazer coisas and involve us in those e things que nos envolvia on the Sabbath no sábado and do things that we could not do. e fazer coisas que nós não éramos permitidos fazer. In situations like that, Em situações como essas, we have to obey God. nós tínhamos que obedecer a Deus. But then there were other things Mas tinha outras coisas também that are not necessary, that were not moral issues, que não eram questões morais, that we needed to try to please my father. que eu e minha mãe tínhamos que tentar agradar o meu pai. For example, Por exemplo, my father did not like to be alone all day. meu pai não gostava de ficar sozinho o dia inteiro. So on Sabbath, Então no sábado, he would not like it at all. ele não gostava do If sábado. every Sabbath Se todos os sábados we went to nós church, fôssemos à igreja, stayed for a fellowship meal, ficasse para o almoço da igreja, stayed in the afternoon, ficasse para a programação da tarde and closed the Sabbath. e depois fizesse a finalização do sábado. So that wasn't something that we did routine. Então isso era algo que eu e minha mãe não fazíamos constantemente. We would always go to A church. gente sempre ia para a igreja. We would always keep the A gente Sabbath. sempre guardava o sábado. But we didn't want to make it something that my father hated that day of all other days. Mas nós não queríamos que o sábado fosse um dia que meu pai odiasse em relação aos outros dias da semana. So we would usually try to come home and be there in the afternoon. with Então him. nós sempre tentávamos estar na parte da tarde com ele lá em casa. Now we still had to try to make sure that we were keeping the Sabbath. Mas ainda assim nós certificávamos que estávamos observando o sábado na parte da tarde. But we tried to include him Mas nós tentávamos incluí-lo na relação. because that was something that he desired. Porque era algo que ele desejava e apreciava. So we have to distinguish between what are the non-negotiables and what are the Então negotiables. precisamos saber distinguir entre o que é negociável e o que não é negociável. And thirdly, E terceiro, we need to make certain
that we are fulfilling the biblical role as a spouse. Nós temos que certificar que nós estamos cumprindo a nossa tarefa bíblica como cônjuge. If our wife is an unbeliever, Se a esposa é descrente, we still need to try to have leadership in the home. nós ainda precisamos tentar manter a liderança dentro do lar. If our husband is an unbeliever, Se o esposo é descrente, we need to learn to submit to him in everything. temos que aprender a nos submeter a ele dentro do possível. And we need to remember E precisamos nos that lembrar our spouse is watching us que o nosso cônjuge está nos observando very closely. muito de perto. And our conduct Nossa conduta will do more vai fazer mais than anything else, do que qualquer outra coisa. than all the sermons that we could preach, Qualquer sermão que podíamos pregar to lead them to the Lord. para levá-los a Deus. Amém. Voltando para você, Mauro. Quando a criança não quer comer, chega na mesa e aí não gosta de nada, não quer essa comida, você já teve experiências dessa, tanto com suas filhas, quanto também no seu ministério, quando eles vão lá visitar o sítio? Qual é o conselho que você dá para os pais e como você agia? Ou às vezes até age hoje, se acontecer lá nos filhos. Se a Sofia for lá e quiser comer alguma coisa, como é que vai ser a reação? A minha filha já não tem mais esse problema, mas algumas crianças vão e a gente aplica o mesmo método, porque é o seguinte, a hora da refeição tem que ser uma hora feliz. Principalmente em casa italiana, é uma hora feliz. É a hora que as pessoas conversam, estão todos à mesa, e é um evento. A hora da refeição é um evento, gostoso. Comecemos com oração, não é verdade? A gente não começa a refeição com oração, pedindo uma bênção para mim. E em seguida começa a brigar com o filho. Come isso, tem que comer aquilo, tem que ficar forte com o papai. Tem que... Fica uma guerra. E isso não é bom. Então, primeiro, quem faz o prato do filho? Estou falando de crianças pequenas. Quem faz? A mãe ou o pai. Agora, faça um prato adequado à capacidade da criança. Não faça um prato para você, que é pedreiro. Entendeu? Pensa que a criança é pequenininha. Põe um pratinho pequeno. De tudo que precisa ser comido. Tudo. E a criança, isso aqui, filhinha, é o pratinho que o papai fez para você, que Deus criou, Deus nos deu, e agora isso aqui você vai comer em gratidão a Deus, com o coração agradecido. A criança está ali, se ela não quer comer, não tem problema, não briga. Tudo bem, só isso. Aquilo que ela gosta, ela pode Assim, repetir, né? se ela para repetir, como é que funciona? Só repete depois que acabou tudo. Aí sim, ela pode escolher o que ela quer repetir. Mas na primeira etapa, ela pode tudo que você pôs. Ou seja, ela vai aprender a comer de tudo. Aí se ela quiser repetir a cenoura, no caso do Code não vai ser, mas se ela quiser repetir a cenoura, ela pode repetir a cenoura. Mas ela comeu já na primeira vez o chuchu, a abobrinha, etc. Bom, vamos imaginar que ela não queira comer. Não quer comer, tudo bem. Pega o prato e vai ao forninho. Guarde no forninho, se é uma comida que estraga, você põe na geladeira. E na próxima refeição, o que é que vem? Aquele pratinho. Sem esquentar, sem retemperar, sem nada. E a criança está vendo as outras comidas ali, mas o dele é o pratinho dele. E aquilo volta até que ele termine. Aí ele pode passar a comer as outras coisas. Simples assim, não sem estresse. Não tem dificuldade, não tem gritaria, não tem briga, nada. É o pratinho. Irmãos, com 2, 3 vezes que você faz isso, nem precisa, acabou o problema. A minha filha uma vez pegou assim e falou, pai, se eu largava do forninho? Eu falei, filha, lógico que vai, preocupa. Agora veja o seguinte, a criança fala que não aguenta mais. Muita criança, não aguento mais. Aí você, tá bom, então tá. Aí traz um sorvete, traz um bolo, traz um pudim. Aí cabe. Como é que cabe a sobremesa? E não cabia comida. Ó, criança que não comeu tudo não tem sobremesa. Se largou no prato e vai pro forninho, acabou, não tem sobremesa. Certo? Não largou?
Não largou o prato? E agora vai dar mais? Não tem sobremesa. Irmão, se você não quer que seu filho tome suco na refeição, dê água para ele antes, porque a criança não lembra. Então você dá, ó, filho, olha, beber água, dá a garrafinha e tal, faz ele se hidratar antes, senão ele vai ter sede na hora da comida. Então você tem que cuidar dessa parte também. Então, mas é muito simples de dar um negócio de comida, irmãos, porque a fome é um grande aliado dos pais. Teve um garoto em casa, que 11 anos de idade, e eu coloquei essas regras para ele: olha, não tem problema, você pode comer. Daí ele ficou todo feliz que não precisava comer. Aí sexta-noite ele comeu só um Golden Shake. Um gol. Foi tudo que ele jantou. No sábado de manhã, ele deu uma mordidinha na maçã e comeu um cantinho do pão. Só um cantinho do pão integral. Está ótimo. Aí eu falo assim: não se preocupe em comer para me agradar, porque sobrando fica mais para mim. Fica tranquilo, que a gente não obriga ninguém a comer. E aí chegou 11 horas da manhã, o menino queria comer. Aí ele falou: tia, falou para a Gabi, posso comer uma maçã? E com a maçã na mão já, porque fica na fruteira, né, ao alcance. Ela falou: não, lembra, é só na hora da refeição. Agora você bebe água. Aí ele foi e bebeu água. Porque tem um intervalo, a gente faz um intervalo entre a escola sabatina e o culto, então nesse intervalo ele se prontificou a comer. Bom, quando chegou, acabou o culto, que as mulheres foram aquecer a comida, ele estava desesperado de fome. Ele falou: tia, estou com muita fome. Aí ela falou: bebe água. Eu falei: eu já bebi. Então agora espera. Olha, quando chegou o almoço, esse menino comeu como estivador. Gente, ele comeu tudo que era verde. Comeu, tinha macarrão com molho pesto, tinha com tudo, chuchu, abobrinha. Comeu tudo. Na segunda, parecia aquela praga de gafanhoto. Na segunda-feira liga a mãe dele lá, que foi embora no domingo. Na segunda-feira liga a mãe em casa, perguntando para a Gabi qual era o tempero que ela usava, porque o menino não parava de falar na comida dela. Ela falou: olha, meu tempero é muito simples, meu tempero chama fome. É assim que funciona. A criança não morre e ficar um dia ou dois sem comer, irmãos, não morre, vai fazer até bem. Um dia, dois de jejum é uma beleza, ajuda muita coisa. Não deixe comer fora de hora. Agora, que criança não quer comer? Ah, coitadinho, dá um Danone para ele que ele não comeu. Dá um Yakult, dá um biscoitinho. O que vai acontecer na janta? Não tem fome de novo. Aí você dá um leitinho, dá um chazinho, dá um biscoitinho. Não pode, nada, fora de hora é nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. É só água. Refeição se come só à mesa junto com os demais, fora desse horário. E, bom, não estou falando para nenenzinho, que tem horários especiais, mas estou falando para criancinha que já está incluída na rotina da família. Nada é nada. Simples assim, come com a gente, fora desse horário, nada. É uma bênção mesmo. Rapidinho, a criança se acostuma, rapidinho. Então vamos. Eu acho que o pastor Cole já contribuiu, né, com a história da cenoura. Então, se ainda na questão do casamento e dos relacionamentos que acabam saindo do ideal de Deus, o que acontece se o cônjuge ele abandona o lar? Né? O que aquele cônjuge que, vamos dizer assim, não foi o que cometeu o delito maior, provavelmente ambos erraram na relação, mas um deles acaba errando mais e abandona o casamento. O que deveria fazer aquele que foi abandonado? So that's a difficult situation. Então, podemos dizer que é uma situação difícil mesmo. Paul talks about it in 1 Corinthians chapter 7. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7. And we see his advice or his directions in verse 10 and 11. E nós podemos ver o seu conselho no verso 10 e no verso 11. And unto the married I command, yet not I, but the Lord,
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, let not the wife depart from her husband, que a mulher não se aparte do marido. but, and if she depart, Se, porém, se apartar, let her remain unmarried, que fique sem casar, or be reconciled to her husband, ou que se reconcilie com o marido, and let not the husband put away his wife. e que o marido não deixe a mulher. So Paul says if the wife, in this instance, if the spouse departs, Então Paulo deixa claro que se o cônjuge sai de casa, then they're to remain unmarried deveria permanecer não casado, or be reconciled. ou então reconciliar mais adiante. And then he goes on and talks about what if the spouse doesn't believe. Então ele continua dizendo sobre o que o cônjuge não acredita. And it says, even if the husband doesn't believe, let not the wife leave him. 13. No verso 13 diz: E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Then it says in verse 15, E aí no verso 15 nós encontramos isso. but if the unbelieving depart, Mas se o descrente se apartar, let him depart. a tradução da King James diz: permitam apartar-se. So if someone's spouse leaves, Então, se o cônjuge de alguém sair, it's very unfortunate, é algo trágico and there's a limit to what can be done. e existe um limite do que pode ser feito para restaurar. But the directions from the Bible Mas as direções da palavra de Deus are that we can't force someone to stay é que nós não podemos forçar uma pessoa a ficar conosco if they do not want to stay. se ela não quer ficar conosco. In fact, if you tried that in the United States, you could even be arrested. Na verdade, nos Estados Unidos, se você tentar forçar uma pessoa a ficar com você, você pode ser preso por isso. So you cannot force someone to stay. Então você não pode forçar uma pessoa a ficar com você. But it says that if they depart, they're to remain unmarried, Mas deixa claro que se sair, que permaneça sem casar or be reconciled. ou reconcilie-se. Now, that can be very difficult. É claro, isso pode ser bem difícil. I had some friends, Eu tenho alguns amigos and they had a unhealthy marriage, e eles tiveram um casamento não saudável. and they were both Adventists. Ambos eram adventistas. And the wife decided that she would be happier by herself, E a esposa decidiu que seria mais feliz sozinha. and so she left. Então ela saiu do lar. Now, there were some reasons why she left. Haviam razões do porquê ela foi embora. That the husband certainly should not have done, Que certamente o esposo não deveria ter feito, but there was not adultery. mas não existia adultério. And so for 15 years now, Então, passou-se por volta de 15 anos agora. as far as I know, both of them have remained unmarried. Até onde eu sei, os dois permanecem solteiros. They have not reconciled, Eles não reconciliaram-se, but they remained unmarried mas eles permanecem solteiros. because of what the Bible says here. Por causa do que a Bíblia fala aqui. And while that is hard, É claro que, enquanto isto é difícil, I do respect that they are seeking to follow the biblical law. mas eu respeito a decisão deles de pelo menos seguirem o conselho de Deus em ocasiões como essas. Now, if one of the spouses Agora, se um dos cônjuges marries somebody else or lives with somebody else, decidir morar com alguém ou casar-se com alguém, then the other spouse would have a right to remarry. então o esposo que sofreu, por assim dizer, o dano, ele tem agora o direito de entrar em outro relacionamento. Because then you have adultery has been committed. Porque aí o adultério foi cometido.
And you also have where the marriage becomes virtually impossible to put back E também together. chegou ao ponto que o casamento agora se tornou praticamente impossível ser restaurado quando um deles entra em outro relacionamento. Now, what is the reason for this? Agora, por que isso? Qual é a razão por detrás desta regra? One reason Uma razão is that God wants to show the permanence of the marriage vow. é porque Deus quer mostrar a permanência do voto matrimonial. Marriage is a lifelong commitment. O casamento é um compromisso de uma vida inteira. And we need to understand. E nós precisamos compreender isso. There's another reason, I believe. Existe uma segunda razão, eu acredito. And that is because if God allowed divorce and remarriage for other reasons, Pela razão de Deus ter permitido o divórcio por outra razão, it would open up a lot of subjectivity. então, deixa eu refazer a frase. Se Deus abrisse outras opções para o divórcio sem ser adultério, então iria ter divórcio por várias coisas, até mesmo triviais. So, for example, Por exemplo, a spouse could say, um cônjuge poderia dizer: well, my husband abandoned me. meu esposo me abandonou. Well, he didn't abandon me in person, Ele não me abandonou em pessoa, but he abandoned me emotionally. mas ele me abandonou emocionalmente. Now that can happen. Isso não pode acontecer. But it becomes very hard at that point Então se torna muito difícil nestes casos to differentiate de diferenciar between what is a legitimate reason and what is not. entre o que é uma razão legítima ou não. And so because marriage is a lifelong commitment, Então, porque o casamento é um compromisso de uma vida inteira, God gives one reason Deus dá uma razão that is very clear, que é bem clara. and it says this is the Então, only reason. aqui está a única razão. And that is a help to us. E isso é uma ajuda para nós So that seguirmos. subjectivity is not introduced. Então, algo subjetivo não é permitido na palavra de Deus para o divórcio. And so that we strive to do everything in our part Então, nós devemos lutar para fazer tudo ao nosso alcance, to keep the marriage together. para manter o casamento junto. Because usually, Porque geralmente, not 100% of the time, não 100% dos casos, but usually, mas geralmente, if a spouse departs, se o cônjuge vai embora, there's a reason behind that. tem uma razão por detrás. Now, it might not be a legitimate reason for them to Pode divorce, ser uma razão não legítima para ir embora. but if the husband is always getting yelled at every time he comes home, Mas se o marido, toda vez que chega em casa, a esposa briga com ele, that's going to make him not want to come home. isso vai fazer com que ele não queira voltar para casa. If the husband always ignores the wife, Se o esposo sempre ignora a esposa, it's going to make her want to find someone that is leave and not be around a husband anymore. vai fazer com que ela tenha o desejo de buscar alguém que possa suprir essa necessidade. So God gives a clear reason Então Deus dá uma razão clara and encourages us e encoraja-nos to do our part a fazer a nossa parte, to keep the marriage together. manter o casamento junto. We can't change our spouse. Não podemos mudar o nosso cônjuge We shouldn't even try. e não devemos nem tentar mudar ele. We have to look at ourselves. Nós temos que olhar para nós mesmos. Voltando para a educação de filhos, como é que devemos tratar nossos filhos quando vamos ao supermercado fazer compras e aí eles veem todas aquelas coisas na prateleira, chama a atenção deles, talvez brinquedo, comida boa, sorvete, e aí eles querem. O que os pais deveriam fazer numa situação assim? Vocês sabem que o mundo jaz inteiramente no maligno, né? Eu ia traduzir.
E o marketing está preparado para o público para qual o produto é direcionado. Então, coisas de criança estão na altura de criança. Né? Eles vão botar os brinquedos ou doces lá em cima onde eles não enxergam. Quando você entra no supermercado, a entrada é o quê? Quais as primeiras gôndolas que tem na entrada? É de arroz e feijão, instalado de macarrão? Não. É de supérfluo. Você entra pelo supérfluo. Entra por coisas não de primeira necessidade. Até que você chega lá no fundo, a verdura está lá no fundo. O arroz está lá no fundo, nas últimas prateleiras para arroz e feijão. Entendeu? Então ele faz você entrar por tudo, para você. Crediário em loja. O lugar de pagar o crediário, onde é? Sempre lá, você tem que passar por todas as mercadorias para continuar comprando, aí para você pagar a prestação e assim vai. Bom, os filhos têm que ser educados em casa. Não se educa na hora do culto na igreja. Não é na igreja que você educa a criança para ficar quieta, ela é educada em casa. Não é na frente da visita que você vai educar. Tem pais que querem educar na hora que a visita chega. Não, você educa antes. Na hora que a visita chega, é o reflexo da sua educação. Mesma coisa no mercado. Não se educa dentro do mercado, se educa em casa. Em casa que a criança vai entender que ela não vai pedir nada, que ela está indo lá para ajudar, você explica o que ela vai encontrar e qual deve ser a reação dela. Lá você pode ampliar a educação. O supermercado é uma sala de aula. Sabia? O supermercado é uma sala de aula. Para quem faz homeschool, o supermercado é uma sala de aula. Sabia? Primeira coisa, pediu não ganha. Então já sabe, se pedir alguma coisa não ganha. Qual é a regra? Pediu não ganha. Pronto, a criança não vai pedir. Ele pediu não ganha. Pediu não ganha. Ponto. Se pediu não ganha. Aí você, se você quer dar algo para a criança, uma criança que não compreende, você não vai perguntar se ela quer. Filhinha, você quer alho ou você quer abacate? A criança nem sabe o que é isso. Então, criança pequena não tem que opinar em nada ainda. Mas ele vai observando você comprar. Ele aprende por imitação. E você pode explicando, tá vendo, filho? O papai está pegando isso aqui porque isso é saudável. Eu não pego aquelas coisas enlatadas e coloridas porque elas não são saudáveis. Elas não fazem bem para nós. Isso aqui é do jeito que Deus fez. Olha, está prontinho para a gente comer a banana. É só descascar, ela está prontinha. Olha que beleza. Você explica para a criança o que você está comprando. Quando a criança é maior, você até pode perguntar para ela. Você vai crescendo, você vai ensinando ela a optar. Olha, o que você acha? O que você compraria daqui dessa banca? Aí a criança vai ver, já vai ver o preço. Está vendo? Olha, o abacate está R$2 o quilo. A banana está R$18 o quilo. Qual que você levaria? Entendeu? Você já começa a treinar a criança a fazer escolhas sábias. Compreende? Vai comprar um produto, vê a quantidade e vê o preço. Faz uma conta ali. Tá. Por exemplo, tem um produto que é um litro, custa R$10. 1,5 litro custa 14. Qual que eu levo? Bom, você já veio. Comprando 1,5 litro, eu ganho R$1. Porque se eu fosse comprar, sai R$1 a cada 100 ml. Então a criança já está aprendendo a fazer contas, já está aprendendo a raciocinar na economia. Entendeu? Como uma criança, você pode chegar para um filho maior e que já está treinando a capacidade de escolher, você pode falar, olha, entre esses sapatos aqui, todos do mesmo preço, qual que você gosta mais? Para uma mocinha, você não vai deixar ela escolher um sapato de salto alto de 15 centímetros, não tem condições, faz mal para a saúde, não condiz com a nossa fé. Agora, entre os sapatos aqui, qual que você escolhe? Você pode deixar ela escolher. Se ela faz uma má escolha, você fala, tá vendo? Isso aqui é plástico. Isso aqui não é bom, de igual qualidade, tá vendo? Esse aqui é de melhor qualidade. O que você acha? Ah, mas eu gostei tanto desse. Você prefere levar um bonitinho sem vergonha? Ou prefere levar um que não é tão bonito, mas é bom e durável? O supermercado é uma sala de aula. Então nós podemos ensinar os nossos filhos no supermercado. Agora, se ele começar a fazer birra, aí é hora da disciplina.
eu quero. Aí não ganha e ainda recebe a disciplina. Talvez não ali na frente de todo mundo, mas quando chegar no carro, você já pode aplicar disciplina no carro mesmo. Que nem a Mariana aconteceu. A Mariana apanhou no carro, porque fez birra no supermercado. Fez birra na loja, não era no supermercado, mas era na loja de departamentos. Fez birra na loja e apanhou no carro. Nunca mais fez birra na loja. As crianças começam a aprender as consequências dos seus atos. Então, gente, o supermercado é uma beleza se você usa o supermercado como uma sala de aulas. Tá? Recentemente, eu estava no mercado, faz pouco tempo, 2 mocinhas de 14 anos, mais ou menos, pareciam gêmeas. A mãe escolhendo vegetais e elas com 2 pacotes de biscoito na mão, um cada uma, salgadinhos, esses que não valem nada, biscoitos salgadinhos que só é química pura. Mãe, compra. A mãe, não. Mãe, eu quero. A mãe, não. Mãe, compra, mãe. Aí eu não aguentei. Falei, menina, põe já na prateleira. Sua mãe falou, não obedece. Elas olharam para mim assim. Aí a mãe falou assim, faz o que o moço falou. Ele está certo. Se era nos Estados Unidos, eu podia ir preso. Mas, você vê, por que as crianças estão ali pedindo, insistindo 2, 3 vezes? Não aprenderam a obedecer na primeira vez. Aliás, não podiam nem pegar, porque criança não sai pegando coisas para pedir para mãe no mercado. A gente vai falar amanhã, mas se a gente inclui os filhos no orçamento familiar, eles já sabem a nossa capacidade de gastar, eles já sabem o que nós vamos comprar no mercado, e a gente pode incluí-los como um ajudante, não como um estorvo. O filho no mercado pode... Eu falava, filha, vai escolhendo tomate. Rapaz, eu não sei. Filha, faça o seu melhor, depois eu reviso. E ela pegava uns tomates feios, outros bonitos, eu comecei, está vendo, filho, esse aqui não está bonito, olha, está mole, não é bom. Ah, tá bom, pai. Gasta mais tempo, irmãos? Gasta mais tempo. Mas esse é o processo de educação. Você não quer gastar tempo, não tenha filho. Entendeu? Certo ou não? Você quer ter filhos? Então você quer ajudar, pede para a criança escolher cebola, ela vai escolher algumas erradas, não tem problema. Você revisa com ela, depois ela vai ser um ajudante, um ajudante para você no mercado. Dali uns dias ela já sabe escolher direitinho, filha, vai escolher cebola. Você não precisa mais revisar, porque ela já aprendeu a escolher. Então você tem um aliado no mercado e não um estorvo no mercado. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha sido uma bênção para todos. Nós não conseguimos responder algumas perguntas. Podem continuar escrevendo a pergunta de vocês e colocando aqui, mas amanhã nós vamos dar continuidade. Tá bom? Nesse momento vamos orar e encerrar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos vivendo ainda em tempo de graça. Muito obrigado, Senhor, pelo alto privilégio que nos deu de poder educar filhos para a eternidade, de confiar em nossas mãos a tua herança. Mas, Senhor, nós somos incapazes de fazer o melhor. Precisamos do teu Espírito para isso. Por isso suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a sabedoria do céu, nos conceda o teu Santo Espírito, para nos ajudar a lidar com todas as situações. O inimigo é sagaz, muito mais experiente que nós. E se lutarmos com nossas próprias forças ou na nossa própria sabedoria, falharemos com certeza. Por isso fazemos essa súplica, Senhor, que nos instrua com o teu Santo Espírito. Nos ajude a buscar na tua palavra o conhecimento necessário para educarmos os nossos filhos nos teus caminhos. Peço também para as esposas e esposos que talvez tenham cônjuge não crente, ou aqueles que estão num compasso diferente do outro na carreira cristã, que o Senhor lhes dê sabedoria para conquistar o esposo descrente ou o esposo mais fraco da maneira correta que te glorifique. Ajuda, Senhor, que a nossa família possa ser um instrumento de salvação para outras famílias. Possamos ser um sermão vivo, Pai, a ser pregado neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.